Mefibosete e o triunfo da graça. Vamos ler a narrativa bíblica. Diz assim um texto: Disse Davi: Resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: És tu Ziba? Respondeu: Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: Eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e disse: Tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra tu e teus filhos e teus servos, recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: Segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Que o Senhor nos abençoe. A narrativa de 2 Samuel, capítulo 9, tem um fio condutor, a graça de Deus. O pastor Charles Swindoll comenta que esse é o maior exemplo de graça no Antigo Testamento, a história desse homem chamado Mefibosete. E o cenário e os personagens envolvidos são bem interessantes. De um lado nós temos essa figura, Mefibosete, figura obscura de nome quase impronunciável, Mefibosete. Ele era filho de Jonatas, neto de Saul. Seu pai e seu avô foram mortos no mesmo dia, numa batalha contra os filisteus. Diante daquela tragédia, conhecendo o contexto político, era comum naqueles dias, a criança estava sujeita a ser morta, mudança de dinastia. À época tinha apenas 5 anos de idade, e a ama, a menina que cuidava de Mefibosete, numa fuga precipitada para o deserto, o garoto toma um tombo e fica aleijado de ambos os pés. Um problema físico irreversível. Nós não sabemos os pormenores, mas o fato é que aquele acidente marcou para sempre a vida de Mefibosete, coxo de ambas as pernas, deficiente físico, vivendo no deserto como um proscrito, um banido do reino. Do outro lado da história, nós encontramos Davi. E nesse momento, Davi está vivendo os dias mais gloriosos do seu reinado. Davi havia alcançado a maior extensão territorial, havia estabilidade no reino, prosperidade econômica, o exército fortalecido. Davi estava muito bem. Um belo dia, tomado por um sentimento de nostalgia, Davi ativa o baú de suas memórias e traz à mente um amigo muito próximo a ele, Jonatas. Não conheço na Escritura um relacionamento mais íntimo, mais próximo, tal como o de Davi e Jonatas. E numa reunião do Conselho de Estado, Davi então surpreende seus oficiais com uma pergunta, que está registrada no primeiro verso dessa narrativa. Resta alguém da casa
de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor a Jonatas. Davi tem a intenção de abençoar a casa de Saul por amor ao seu amigo, por conta de um pacto, de uma aliança que ele havia feito. Aqui um princípio de imediato que a gente precisa guardar. Davi nos ensina que o tempo não enfraquece a lealdade, nem sepulta a fidelidade. Passaram-se muitos anos, mas Davi manteve o pacto que fez com seu amigo lá atrás. E o rei então é informado que há um homem no reino que poderia dar alguma informação. O nome dele é Ziba. Ziba foi uma espécie de gestor, gerente das propriedades de Saul. Então Davi manda os oficiais buscarem Ziba para que ele dê uma informação precisa. Existe alguém ainda da casa de Saul para que eu possa manifestar bondade? E então Davi manda esses emissários. E o que acontece aqui é um dos retratos mais lindos da graça no Antigo Testamento. É uma história que nos emociona, quebranta o nosso coração. Por vezes, lendo essa passagem, eu fui às lágrimas, porque a história de Mefibosete é um retrato da nossa própria história. Nós nos identificamos com esse homem. Nós falamos sobre a graça, nós cantamos sobre a graça, pregamos sobre a graça, ouvimos sobre a graça, vivemos pela graça, mas muitos de nós ainda não compreendeu, não teve ainda um impacto do que de fato significa a graça. E essa história é uma contundente demonstração na prática do que significa graça de Deus. Quando o Senhor encontrou Saulo de Tarso no caminho de Damasco e o transformou no maior pregador do Evangelho, ele deu testemunho. Sou o que sou pela graça de Deus, a graça transformadora. Eu queria a sua atenção para compartilhar com os irmãos esse quadro em 3 atos. Vamos olhar para essa história com o seguinte recorte. É uma peça real com 4 atos. A graça que procura, a graça que encontra e a graça que transforma. Você só está aqui hoje porque o que aconteceu com Mefibosete, em alguma medida, também aconteceu com você. Vejamos, a graça procura o necessitado. A história da graça de Deus na vida de Mefibosete começa com uma pergunta surpreendente, que está no verso 1. Mantenha sua Bíblia aberta, está tudo aí. Davi diz, resta ainda porventura alguém da casa de Saul? Anos se passaram. Quando o episódio da morte de Saul e Jonatas acontece, Mefibosete tem 5 anos de idade. Nesse momento, provavelmente, ele está entre 25 e 30 anos. Passaram-se muitos anos. Mefibosete é adulto e segue vivendo no ostracismo, longe de Jerusalém. Davi sobe ao trono, Deus abençoa o seu reinado, ele prospera, expande o reino, tem um exército poderoso, Davi anda com Deus. E ele se lembra de Jonatas, ele se recorda da aliança, do compromisso, do pacto que havia feito. Ele então procura alguém, algum descendente de Jonatas, para que ele pudesse manifestar bondade. E a palavra hebraica que aparece aqui é chesed. Significa literalmente graça, favor, bondade, que não é baseado em mérito, mas numa escolha livre. Davi escolheu ser gracioso para com Mefibosete, como nós veremos. Graça, por definição, como eu disse hoje pela manhã, é amor aos que não merecem. Observe que há um detalhe nessa pergunta de Davi. Ele diz assim, há alguém. Ele não pergunta se tem alguém qualificado, alguém que mereça. Ele simplesmente diz, há alguém, ou seja, é o desejo incondicional de abençoar. E Davi traz à memória o pacto que fez com Jonatas. Esse pacto está no primeiro livro, 1 Samuel, no capítulo 20, versos 13 a 14. Quando Jonatas, por amor a Davi, informa dos planos tirânicos do próprio pai contra o rei Davi, eles fazem uma aliança e o texto diz o seguinte, mas se meu pai quiser fazer-te mal, faça com Jonatas com o Senhor o que a este aprover, se não tu fizer saber, e não te deixarei embora, para que sigas em paz, e o Senhor seja contigo, como tem sido com meu pai. Se eu então ainda viver, porventura não usarás para comigo de bondade do Senhor, para que eu não morra?
Jonatas sabia que o seu pai estava no trono, mas que Deus havia eleito Davi para substituí-lo. Jonatas tem uma visão muito bíblica. Para ele, é mais importante discernir a vontade de Deus do que os próprios laços familiares. E ele então diz para Davi, olha, eu vou te apoiar. Se eu souber de algum plano do meu próprio pai para te matar, eu vou te informar. Agora, quando você subir ao trono, você vai ser bondoso comigo? E Davi então faz uma aliança com ele. Tal certo como vive o Senhor, eu usarei de bondade para com você. Jonatas e Saul morrem no campo de batalha, por conta de uma guerra contra os filisteus. Passaram-se vários anos, então Davi faz essa pergunta. E o texto diz, nos versos 2 a 3, que havia um homem que tinha informação sobre um descendente de Saul, o filho de Jonatas. Observe os versos 2 a 3. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no para que viesse a Davi. Perguntou o rei, és tu Ziba? Respondeu, eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu, há ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Sem cometer aqui nenhum tipo de anacronismo, quando Ziba diz assim, existe uma pessoa, mas ele é aleijado de ambos os pés. Nas entrelinhas ele está dizendo o seguinte, existe uma pessoa, mas não é digno da atenção do rei. É um aleijado de ambos os pés. É alguém descartável. É interessante porque Ziba trabalhou no reino de Saul, no governo, como administrador das propriedades. Era um homem de posses, o texto vai dizer que ele tinha 20 servos particulares, mas era um homem de caráter duvidoso. Era um homem constante, não era um homem piedoso e fiel a Deus. E ao dar essa informação, ele está colocando suspeição sobre as intenções de Davi. Não vale a pena. Ele é um aleijado de ambos os pés. Bem, qual é o ponto aqui? Davi, então, ignorando essa informação, pergunta, e onde está? Não importa se ele é alguém saudável fisicamente ou não. E onde está? Respondeu-lhe Ziba. Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Percebam, a graça procurando o necessitado. E essa expressão graça, conforme eu disse aos irmãos ainda há pouco, ela é muito rica, a gente precisa, de tempos em tempos, pensar, refletir e conectar essa expressão com a nossa própria história. Eu gosto muito de um autor chamado Eugene Peterson. Ele diz o seguinte, a graça não procura feitos que mereçam amor. A graça opera em separado da resposta ou da capacidade do indivíduo. A graça é unilateral. Graça é Deus se dando em plena aceitação a alguém que não a merece. Jamais poderá adquiri-la, jamais poderá pagá-la. É esse entendimento de graça que Davi tem em mente quando diz, onde ele está? Está em Lodebar. A palavra Lodebar é uma palavra composta que significa literalmente não pastagem. Era o deserto, um lugar onde não havia vida. Lodebar. Era um lugar desértico. O profeta Amós já havia feito referência a esse lugar como uma terra inóspita, abandonada, terra de chacais. E aquele jovem que nasceu e tinha tudo para ser um príncipe, vivia agora no deserto como um proscrito em Lodebar. E o texto, no verso 4, do capítulo 4, do segundo livro, diz, Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos quando, de Jezreel, chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Passados 20 anos, ele continuava ali. Agora, aleijado de ambos os pés, vivendo no deserto, completamente abandonado. E Davi, então, manda chamá-lo. Ele está à procura dele. E aqui uma aplicação muito interessante para nós, que é a seguinte. A graça de Deus se manifesta em lugares inesperados e na vida de pessoas menos improváveis. A graça é essa habilidade de Deus em insistir, em procurar aqueles que não são dignos do seu amor. É curioso porque no dia 11 de junho de 1988, esse vídeo está inclusive disponível no YouTube,
Houve uma apresentação em Londres, no estádio de Wembley, para celebrar o fim do apartheid na África do Sul. E era um concerto com várias bandas, sobretudo bandas de rock. E por algum motivo os organizadores selecionaram uma cantora de ópera para cantar naquele evento. E lá pelas tantas, quando os jovens já estavam bem alterados por conta de bebidas e outras coisas mais, a multidão clamando para que uma banda famosa de rock pudesse tocar logo, cantar. De repente, essa mulher chamada Jessie Norman, ela se apresenta para cantar. E um barulho ensurdecedor, eles clamando, eles querendo que os Guns N' Roses tocassem. E ela então se posiciona no palco, o microfone é aberto, e ela começa a cantar Maravilhosa Graça. E o estádio que estava naquele barulho começou a ficar em silêncio. E os repórteres noticiam que as lágrimas escorriam do rosto dos jovens, dessas pessoas que lá estavam. Boa parte deles, em 1988, criados na ambiência da fé, da igreja, e desviados estavam. E agora o impacto dessa canção de John Newton, a maravilhosa graça. Então, qual é a mensagem? A graça de Deus estava sendo derramada em um lugar improvável e na vida de pessoas inesperadas. É impressionante. 70 mil pessoas ficaram em silêncio diante da manifestação da graça. Portanto, irmãos, o que este mundo precisa é desta graça bendita e maravilhosa sendo derramada sobre o povo. O profeta Isaías diz assim: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Olha um pouco para a tua própria vida. A nossa própria história aponta para isso. Foi Ele que nos procurou. Você respondeu, mas a iniciativa primária foi dele. Deus te procurou. A graça foi ao seu encontro. Essa é a nossa história. Só estamos no Evangelho porque esse primeiro movimento da graça, quem tomou foi o próprio Deus. A graça procura. Ela nos procurou. Segundo, a graça encontra o necessitado. Conforme eu disse, ele estava em Lodebar, e o verso 5 diz isso. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, a casa de Maquir, filho de Amiel. Mefibosete estava com muito medo quando foi encontrado. Tente imaginar. Ele passa 20 anos no deserto. Há um temor. Havia a dinastia de Saul, foi substituída pela dinastia de Davi. Era comum, quando havia essa mudança política, que os descendentes da última dinastia fossem mortos, para que evitasse, então, uma rebelião, uma insurreição. E ele viveu 20 anos no deserto. E, de repente, naquele lugar inóspito, sem muita movimentação, ele ouve o barulho, a movimentação, os estandartes do reino. O que aqueles homens queriam ali? Ele teme. Ele está na terra de ninguém, o coração dele gelou, eu penso. No entanto, quando ele é encontrado e levado à presença de Davi, veja o que acontece. Verso 6. Vindo Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. A viagem de Lodebar até Jerusalém era uma viagem de algumas horas. Poderia demorar até alguns dias, dependendo da movimentação. E toda a viagem, eu suponho que ele foi com o coração apertado. O que é que Davi quer comigo? Ele jamais pôde imaginar o que aconteceria. E quando ele está na presença de Davi, quando ele se inclina com o rosto no chão, que é um sinal de reverência, de respeito, diante de uma autoridade, Davi, então, pela primeira vez, pronuncia o seu nome. Vejam o verso 6, a parte B. Disse-lhe Davi, Mefibosete. Quando Davi pronunciou o nome dele, ele estava com o rosto no chão. Mefibosete. E ele então diz, eis aqui teu servo. E a primeira palavra, depois de pronunciar o nome dele, qual é? Não temas. Davi viu medo. O cheiro do medo no coração daquele homem. Não temas, e eu vou te dar razão para que você não deve temer. Vou usar de bondade para contigo, por amor de Jonas, teu pai. Restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás sempre a minha mesa.
quando ele levantou a cabeça e viu Davi, quando ele diz: eis aqui o teu servo, seus temores haviam se derretido como gelo na presença do sol. O olhar de Davi, o semblante de Davi, comunicava graça. É como se Davi estivesse dizendo, esboçando um sorriso gracioso: meu amigo, você vai ter um lugar de honra. Você se tornará a partir de hoje membro da minha família. E o texto diz que ele sentou-se à mesa do rei. A partir daquele momento não era mais um fugitivo, agora seria considerado filho do rei, vivendo no palácio, comendo à mesa do rei. Pense na casa de Davi, pense no palácio. A refeição está pronta e a sineta toca. É aquela mesa de fazenda grande. Um a um, cada um dos filhos de Davi começam a se aproximar e sentam à mesa. O mais velho, Aminon, Quileabe, Absalão, Adonias, Cefatias, Salomão, Elisama, Eliada. Cada um deles vai tomando assento. E de repente, alguém ouve um barulho. Mefibosete com as suas muletas, se aproximando e sentando à mesa do rei. Ele se aproxima, sorri e senta da mesa do rei. Isso é graça. Ele não merecia estar naquela mesa. Mas a graça procura e encontra aqueles que são alvos do seu amor. Isso me remete ao hino 37 do cantor cristão, chama-se Amor Glorioso. Eu tive uma experiência muito intensa com esse hino na minha adolescência, logo após a minha conversão, pela beleza poética do hino. Ele é rico teologicamente e tem uma grande beleza poética. Deixa eu ler para vocês uma parte. Buscou-me com ternura, Jesus, o bom pastor. Achou-me na miséria, salvou-me com amor. No céu cantaram de alegria os anjos, sim, em harmonia. Ferido, abandonado, Jesus me socorreu. E segredou-me, achei-te, agora em diante és meu. Tão meiga voz jamais ouvi, prazer maior jamais senti. E o coro diz assim: ó, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. A graça procura e a graça encontra. É por isso que João diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O Senhor te procurou, o Senhor te encontrou e ele te colocou na mesa. Você não é por direito filho do rei. Você foi adotado e colocado na mesa por méritos que não são seus. Isso é a graça. A maravilhosa graça que nós celebramos nessa mesa, que simboliza o grande amor de Deus por nós em Jesus Cristo. E não apenas procura e encontra, mas a graça transforma o necessitado. Os versos 8 a 10 apontam para isso. Vejam, quando Mefibosete é informado desse benefício, dessa benfeitoria, desse sinal da bondade de Davi, que representa aqui a bondade de Deus, ele então diz assim: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Essa expressão cão morto era uma expressão proverbial entre os judeus. Apontava para a pessoa que tinha uma visão, um reconhecimento de sua miséria e desesperança. Um cão morto. Alguém sem esperança. Alguém na situação mais adversa possível. E Davi então chama Ziba, que havia administrado as propriedades do avô de Mefibosete, e ordena o seguinte: tudo que pertencia a Saul, agora pertence a Mefibosete. E você e sua família vai cuidar dessas propriedades todas. Vai gerenciar tudo isso para Mefibosete. Agora ele vai sentar à minha mesa, ele vai morar no palácio. E Davi coloca Ziba e todos os seus filhos a serviço de Mefibosete. Vejam como são as coisas. Ele nasceu como um príncipe e viveu como um fugitivo. Nasceu rico e viveu na miséria. Mas agora, algo aconteceu. Esse homem ferido, em fuga, que caiu,
representa justamente a condição do ser humano. Um fugitivo, um ferido, um moralmente aleijado. Mas, pela bondade do rei, ele recebe terras, recebe a herança do pai, recebe provisão e fartura, recebe a bênção de sentar-se à mesa do rei e é tratado como um filho. E a narrativa sobre Mefibosete termina assim, ouçam. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Sempre que eu leio uma passagem bíblica, eu fico perguntando assim, por quê? Por que o autor desse livro termina assim? Ele era coxo de ambos os pés. Sabe por quê, irmãos? O problema físico de Mefibosete era uma lembrança constante da graça de Deus. O som das muletas, os sinais visíveis de sua própria deficiência lembravam sempre a ele: eu só estou onde estou pela graça de Deus. Quando nós somos confrontados com a nossa própria condição inerente, nossas fraquezas, nossos pecados, nossas deficiências, nós somos despertados para tomar todo cuidado contra o veneno, o vírus mortal da justiça própria. Você está na casa do rei, na mesa do rei, não é porque você é bom. As nódoas, as cadeias, as muletas, lembram sempre para nós, não é por mérito, é por graça. Mefibosete devia pensar consigo mesmo: eu estou nessa casa magnífica, desfrutando de todas as benesses do rei, tão somente pela graça do soberano. Que maravilha saber disso. Que bênção é considerar essas verdades todas. Eu queria compartilhar um pouco dessas realidades com os irmãos, porque nós todos precisamos, diariamente, recordar o que é o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia de como Deus, graciosamente, encontrou fugitivos no deserto, vivendo na maior penúria, e trouxe de volta para si e os colocou na mesa do rei. As bênçãos maravilhosas que estão em Jesus Cristo. Agostinho, num sermão sobre a graça de Deus, uma obra fantástica, Graça de Deus é o título, ele define assim as operações da graça. Senhor, tua graça é livre, visto que não é merecida nem conquistada. É indispensável, pois é a condição sine qua non da salvação. É preveniente, pois deve vir antes do pecador se recuperar. É irresistível, porque cumpre o propósito de Deus em dá-la. Ó soberano Deus, reconheço que tua graça é infalível, porque sua liberação é sem falha. Agostinho via a graça de Deus como sendo indispensável, preveniente, irresistível e infalível. Por isso, a gente pode dizer que somos o que somos porque a graça triunfou sobre os nossos pecados. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E o salmista diz: a tua graça é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te louvam. A mesa, que simboliza a obra de Cristo, ela é uma representação visual da graça de Deus. O pão simboliza o corpo de Cristo, o vinho simboliza o sangue de nosso Senhor. A cruz não era dele, a cruz era nossa. Quem deveria estar naquela cruz, eu e você. Mas Cristo escolheu morrer a nossa morte, Ele escolheu assumir a nossa culpa e a nossa condenação. Ele nos substituiu. Tudo isso por amor a nós. Tendo amado os seus, amou-os até o fim, disse João. E nós queremos louvar a Cristo pelo seu grande amor, por sua obra perfeita. E ao comer do pão e beber do cálice, nós estamos reafirmando o nosso compromisso de permanecer firmes no Evangelho, entendendo que tudo isso é porque um dia a graça triunfou sobre os nossos pecados. Ele nos procurou, nos encontrou e nos transformou. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Eu queria orar com os irmãos. Selecionei uma oração antes da gente cantar um hino e receber os elementos. Essa oração tem como título A Ceia do Senhor. Vamos fazer dessa oração, histórica oração, a nossa súplica diante de Deus. Ouçam e façam dessas palavras suas palavras. Deus de todo bem, bendigo-te pelos meios de graça
Ensina-me a ver neles teu amoroso propósito e alegria e força da minha alma. Tens preparado para mim um banquete, e eu, embora não seja digno de tomar assento como convidado, confio tão somente nos méritos de Jesus e me escondo debaixo de sua justiça. Quando ouço seu terno convite e vejo sua maravilhosa graça, não posso hesitar, devo chegar-me a ti em amor. Pelo teu Espírito, estimula a minha fé corretamente, para discernir o Salvador e apreendê-lo espiritualmente. Enquanto contemplo os emblemas da morte do meu Salvador, possa eu ponderar sobre o porquê de sua morte e ouvi-lo dizer: dei a minha vida para vos resgatar, fiz de mim oferta para expiar vossos pecados, derramei meu sangue para anular vossa culpa, fui traspassado para tornar-vos limpos, suportei suas maldições para tornar-vos livres, sofri condenação que vos cabia para satisfazer a justiça divina. Ó, que eu possa compreender corretamente a largura e o cumprimento deste desígnio. Aproximar-me, obedecer, estender a mão, tomar o pão, receber o cálice, comer e beber. Testemunhar perante todos os homens que o faço de forma consciente, alegre, em fé, reverência e amor, recebendo meu Senhor para ser minha vida, força, sustento, alegria e deleite. Na ceia, relembro seu amor eterno, graça ilimitada, infinita compaixão, agonia, cruz, redenção, e recebo garantia do perdão, adoção, vida e glória. Como os elementos externos nutrem meu corpo, assim possa teu Espírito interiormente revigorar minha alma, até aquele dia, quando não mais terei fome ou sede alguma, e me sentarei com Jesus aos seus pés divinos, junto à mesa do meu Rei. Amém. Ó Senhor, aqui estamos nós, diante da mesa do nosso Salvador, para, em resposta à sua expressa ordem, comer do pão e beber do cálice em memória do nosso Salvador. Rogamos o teu perdão, tuas misericórdias sobre nós, para que este momento seja um momento de grande edificação para o seu povo, para cada um de nós. Sabemos que a tua graça é maior que a nossa iniquidade e que não há culpa ou pecado que o sangue do Cordeiro não possa limpar, purificar. Por isso nós confessamos os nossos pecados e rogamos tua graça sobre nós. E reafirmamos aqui o propósito de viver para a glória do nosso Salvador, que morreu naquela cruz e ressuscitou. Deus bendito, abençoa o teu povo. O Senhor conhece a cada um dos meus irmãos e irmãs aqui presentes. Que o teu Espírito fortaleça a nossa fé e que as nossas afeições por Cristo aumentem a cada dia e que Ele seja sempre encontrado sendo o amado de nossa alma, a fonte inesgotável de nossa alegria, e que servi-lo e obedecê-lo seja o nosso desejo perene. Ó Senhor, ajuda-nos a participar desse momento de forma adequada, na beleza da tua presença e santidade. Por Jesus Cristo, Salvador nosso, é que nós oramos. Amém. Vamos cantar Pão da Vida. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço,
vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar,